Já, né? Pronto. Eu acho que ele deve estar, então, ou nas unificações ou já nas doutrinas ali, nos movimentos sociais do século XIX. Eu creio que ele deve estar por aí. Porque, bom, só para ter uma ideia. Então, vamos continuar nas questões que estávamos resolvendo, certo? Para que a gente possa. Ah, eu lembro que ele falou até questão de nacionalismos, que eu entrei até na discussão lá com vocês, que ele falou do País Basco. Eu lembro que eu acho que ele tinha falado alguma coisa disso com vocês. Lembrei. Bom, então, a gente tinha falado daquele primeiro capítulo, né, das questões do primeiro capítulo relativo ao período regencial, certo? E aí eu lembro que aqueles duas questões da página 673, eu tinha pedido, tá? Que vocês fizessem só para a gente ter uma ideia e comentar essas questões. E aí eu vou escolher duas pessoas aqui aleatoriamente que tenham feito para comentar aí a resposta para a gente falar sobre ela, tá? Deixa eu ver aqui. Ana Beatriz fez. Ou vocês esqueceram? Ô, professor, qual página? 673. Que a gente tinha respondido aquela parte start, respondeu a praticando, e aí eu pedi para que vocês fizessem essa para a gente comentar, porque eram duas questões abertas. Página 673. Eu acho que ninguém lembrou. Enfim. Então, só comentando, tá? Se alguém respondeu aí que se manifeste, o cálice para sempre. Se não, vamos lá. Tem um trechozinho de um livro que é sensacional, de uma historiadora, socióloga brasileira, que é a Lilia Schwartz. Tá? O nome do livro se chama As Barbas do Imperador. Né? E aí tem um trecho, o trecho a seguir, que diz assim: como símbolo da união, a realeza parecia ser a melhor saída possível para evitar a autonomia e possível separação das províncias. Somente a figura de um rei congregaria esse território gigantesco, marcado por profundas diferenças. É assim que as elites locais optam pela monarquia, na esperança de ver no jovem rei um belo fantoche. E aí a pergunta, tá? Pronto, aí eu vou comentar, Arthur. E aí, se você quiser depois ler a sua resposta, certo? Aí você fica à vontade. Então, ó, a pergunta diz: de acordo com o trecho apresentado, analise a afirmativa a seguir e explique. As elites locais optam pela monarquia na esperança de ver o jovem rei um belo fantoche. Então, o rei, ele vai simbolizar o quê? A... Tranquilo, Arthur, então. Ele vai simbolizar a unidade territorial brasileira. Então, o rei
Então, ele é esse símbolo dessa unificação, certo? Então, sempre foi construída uma coisa ao redor disso aí. Então, e aí continuando, tá? Para as elites, ele deveria reinar, mas não governar o Brasil, certo? Então é basicamente isso essa resposta. Vamos relembrar aquilo que a gente falou lá no primeiro reinado. Com exceção do México, tá, que ficou até uma monarquia pouco tempo ali, cerca de 10 anos no máximo, o Brasil foi o outro único país que de fato se conseguiu estabelecer uma monarquia, certo? E aí, isso é importante, por quê? Porque conseguimos com o estabelecimento e nesse momento aí de abdicação de Dom Pedro I e aquele momento em que Dom Pedro II ainda não pode assumir o trono, né? Mas essa manutenção da monarquia no Brasil foi importante para a manutenção da unidade territorial. Fez com que evitasse, certo? Como é? Se evitasse levantes no Brasil separatistas, como tinha ocorrido no levante de 1817, na Confederação do Equador de 1824, né? Então, o objetivo deles é tentar manter essa unidade territorial. Então, por isso que eles vão apoiar, essas elites vão apoiar a figura do futuro Dom Pedro II ali como rei brasileiro, porque isso é um ponto que a gente não pode esquecer, tá, pessoal? Que no período regencial, apesar de Pedim não estar governando naquele momento, certo? Mas ele era o regente brasileiro, ele era o príncipe brasileiro. O Brasil não deixou de ser uma monarquia por isso, certo? Então, isso é um ponto importante. Então, o período regencial também é um período monárquico, certo? Só que naquele momento, pelo impedimento da idade, ele não pode assumir como imperador brasileiro, certo? Mas não deixa de ser uma monarquia, tá? Então, muito provavelmente, e esse era o temor das elites brasileiras, era de que aquelas defesas que a gente vai ver, inclusive, quando for comentar as revoltas regenciais agora nesse próximo capítulo, né, nas questões, revisando, que houvesse aqueles movimentos separatistas, né, que aquela ideia de república que ela se espalhasse pelo Brasil. Então, o medo que eles tinham era de que essas ideias republicanas elas se espalhassem e que o Brasil viesse a se tornar uma república. E aí, diante desse processo de separação, de estabelecimento da república, que houvesse uma dissolução do território nacional, que tivéssemos, na verdade, aí, vários Brasis, né? Como tinha ocorrido, por exemplo, na América Espanhola, que foi toda dividida em vários territórios. Que aí depois a gente vê isso quando for falar da América Latina, tá? Ali no século XIX, certo? Professor, eu tenho uma dúvida. Duvide. Tipo assim, Dom Pedro II, ele quando tinha 5 anos e tal, aí ele começou tipo assim, reinar no Brasil com quantos anos? Bom, ele foi deixado aqui no Brasil mais ou menos com 5 anos. Ele vai começar aos 14. Só 9 anos depois, né, que é em 1840, que vai ter o golpe da maioridade que ele vai assumir. Que seria o equivalente que a gente chama hoje a uma emancipação, né? Então ali é antecipada a maioridade dele para que ele possa assumir. Por quê? Porque já estavam havendo vários levantes que estavam promovendo
essa divisão territorial. Então, as elites queriam manter, porque não era interessante para eles essa divisão. Né? Então, por isso que eles antecipam a maioridade lá de Dom Pedro II. E durante o tempo que Dom Pedro II não podia reger, quem é que estava mandando no Brasil? Bom, aí a Constituição brasileira determinava que houvesse uma regência trina permanente, né? Só que como foi algo inesperado a saída de Dom Pedro I do poder, então se estabeleceu uma regência trina provisória, ali em 1831, até que entrassem em um acordo os partidos políticos, as lideranças políticas, para se eleger a regência trina permanente, que vigora ali a partir de 1832. Só que aí vem o ato adicional de 1834, certo? Que é um ponto que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, certo? O ato adicional de 1834 e diz, ó, a gente não tem mais regência trina, nós temos agora uma regência una. Aí nós tivemos duas regências unas, a do Padre Feijó e a de Araújo Lima, certo? Que é a de Padre Feijó vai de 1834 a 1837 e a regência de Araújo Lima vai de 1837 até 1840. 1840. Esse período das regências unas também ficou conhecido como experiência republicana, né? Por quê? Porque o ato adicional de 1834 ele determinava que os eleitores eram eles que podiam votar e escolher o regente. Ou seja, eles estão escolhendo aquele representante do poder executivo. Porque lembra, o regente ele faz às vezes do poder executivo. Mas vamos lembrar que o Brasil ele tem 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário, como nós temos até hoje, mas tem um quarto poder que era o poder moderador, que vocês não podem esquecer dele de jeito nenhum. E aí o detalhe é, o regente, certo? Ele faz o poder moderador, mas ele não pode usar o poder executivo, mas ele não pode usar o poder moderador, certo? O poder moderador, ele é exclusivo do imperador. Portanto, no período regencial, não existe poder moderador. Consequentemente, também não existe Conselho de Estado. Né? Por quê? Porque o Conselho de Estado ele está vinculado ao poder moderador. Deixa eu ver aqui o que é a pergunta do livro. Isso. Que é no ato... Não, vamos lá. Isso, o ato adicional, certo? Ato adicional de 1834, certo? Que lá se estabelece a regência una. Então, não esquecer disso aí, certo? Porque vai ser essa mudança. Então, o ato adicional seria o equivalente que a gente tem hoje a uma PEC, foi uma emenda que foi feita à Constituição brasileira. E aí, ó, ato adicional, regência una e Assembleia Provincial, certo? Então, isso são 2 pontos importantes da assinatura do ato adicional de 1834, tá? Até então, como eu disse, eram 3 regentes, que era a regência trina permanente, que já estava estabelecida, e não existia assembleias provinciais, não existia o legislativo estadual, só existia o legislativo federal, ou seja, a Assembleia Geral, os deputados federais e os senadores. E a partir daí do ato adicional foram estabelecidas as assembleias provinciais, dando um pouco mais de autonomia legislativa aos estados, certo? No caso do estado, não, desculpa, as províncias brasileiras, tá? Mas aí depois vem a lei de interpretação do ato adicional e diz, ó, vocês entenderam aquele negócio das assembleias provinciais errado. Na verdade, o que eu quero dizer com aquilo é
tudo bem vocês fazerem as assembleias, mas toda decisão daí tem que passar pela Assembleia Geral. E aí sim é que ela pode passar a vigorar, né? Então tem essa distinção aí, tranquilo? Então vamos continuar, vamos para a alternativa 2. Por isso que é importante a gente fazer essas revisões, porque como eu já falei para vocês, período imperial brasileiro é o assunto que mais cai no Enem, certo? Então, assim, vocês têm que ter um domínio muito bom desse assunto, tá bom? Então, ó, a 2 pergunta, né? Qual era o motivo das elites desejarem a unidade territorial? Eles tinham, tá? Ó, medo de que ocorresse um desmembramento do território nacional, certo? Então, esse é o principal temor deles, tá? Pois isso afetaria os seus interesses políticos e econômicos. Então, o medo deles, como eu disse, era virar uma América Espanhola, né? De terem vários Brasis, enfim. Então, da quebra dessa manutenção aí da unidade territorial. Então, por isso que eles lutam para tentar manter, certo? Então, é essa luta que eles vão estabelecer no Brasil para manter ali a monarquia brasileira, mesmo com a abdicação de Dom Pedro I, certo? Então, relembrando, né, o período regencial, ele foi um período extremamente instável, foi um período cheio de rebeliões, cheio de revoltas, certo? E aí, diante disso, né, o livro de vocês, ele traz um capítulo, certo? Só falando das rebeliões regenciais. Então, vejam o quanto isso foi importante. E por que foi importante essas rebeliões regenciais? Porque, de fato, ali, né, no período republicano, com as revoltas regenciais, nós temos o fortalecimento da ideologia republicana no Brasil. Lembrando que o primeiro levante republicano que o Brasil teve foi a Inconfidência Mineira, né, em 1789, certo? No período imperial, nós tivemos, e aí com o Brasil já independente, a Confederação do Equador, que tinha ideais republicanos, em 1824. Então, começa ali, mas essas ideias republicanas elas vão começar, de fato, a ganhar corpo aí durante o período regencial brasileiro, certo? Então, diante disso, ali, né, no livro de vocês, nesse segundo capítulo sobre o período regencial, tem um texto ali que fala o seguinte: tem 2 documentos, ou seja, dois da época, tá? E aí diz o seguinte: documento 1. O liberto Lobão Machado, quando preso, tinha diversos amuletos protetores em volta do pescoço, que eles chamavam de mandingas, tá? Que é algo que vem da vinculação entre o islamismo e as religiões afro, né? E ele, aí, ó, perguntado para que servia, ele disse para protegê-lo do vento. Referia-se ao Jin ou Anjunu, família de espíritos que acompanharam os africanos ao Novo Mundo. Outros interrogados deram a mesma resposta de Lobão. Pela quantidade de amuletos apreendidos pela polícia, muita gente se protegia dessa forma dos espíritos malignos. O escravo Halsá, Antônio, aproveitava a educação muçulmana recebida em sua terra para escrever amuletos na Bahia, que eram vendidos por
bom preço a africanos que buscavam se proteger de diversos males espirituais e terrenos. Então, percebam que os africanos eles fazem essas vinculações, né, entre o islamismo, entre o cristianismo e as religiões africanas, né? Então, eles têm esse hábito. Então, os djinns, né, como eles falam, seriam gênios do mal, seriam espíritos malignos. Então, eles usavam esses amuletos, essas mandingas, para poder se proteger. Né? Então, aí no livro de vocês traz, inclusive, imagens, né? Isso na página 677, certo? Página 677. Mostra aí para vocês alguns escravos de origem muçulmana. Vejam que eles estão ajoelhados, rezando, né? Porque lembrando que uma das características do islamismo é 5 orações por dia, voltado para Meca, enfim. Então, eles tinham essa característica aí, tá? E o documento 2 diz: ao lado, né, um marabu muçulmano no Senegal usando amuletos em 1780. Os africanos de religião islâmica foram responsáveis pela organização e mobilização de uma das mais importantes revoltas negras do Brasil, que é a revolta dos malês, certo? Então, diante disso, eu vou querer que vocês façam essa atividade aí, tá? Dessa página, escrevam esse texto, tá? E aí vocês têm até sexta-feira para mandar lá no meu WhatsApp, tá? Uma foto que vocês vão tirar dessa atividade. Tranquilo? Então, só para... Peraí, professor, explica de novo, por favor. Essa página 677 é para fazer o quê? Ele diz lá, tem assim, ó, ele dá o texto, né? Na madrugada de 25 de janeiro de 1835, aconteceu em Salvador uma rebelião organizada por muçulmanos, principalmente de origem iorubá, chamados Nagôs, na Bahia. A predominância Nagô foi traduzida no nome dado ao movimento, Revolta dos Malês. O termo malê deriva de Imalê, que significa muçulmano em Urubá. Com base nas informações contidas nos documentos e em seus conhecimentos, escreva um texto entre 7 e 10 linhas sobre a importância da influência religiosa no movimento. Tá? Então, vocês vão escrever aí no livro de vocês, vão tirar a foto e mandar para mim no WhatsApp. Tranquilo? Bom, então... Página 677, né? Isso, página 677, que eu coloquei aí no chat para vocês, certo? Então, lembrando, a gente teve aí, nesse período, balaiada, cabanagem, sabinada, revolta dos malês e a farroupilha, que foi a mais importante, a mais conhecida desse período, tá? Primeiro, por durar 10 anos. Segundo, por estabelecer, né, a separação do sul do Brasil. Rio Grande do Sul e Santa Catarina chegam a se separar do Brasil e formar duas repúblicas independentes, a República Rio-Grandense, que seria o Rio Grande do Sul, e a República Juliana, que era o estado de Santa Catarina. Então, eles chegam a se separar do Brasil, tá? Então, é interessante porque essa ideia aí, né, e tem uma questão na página 681, duas questões, que ele vai se assemelhar às discussões que vocês tiveram com Oswaldo sobre nacionalismo, sobre regionalismo, e ele compara o sul do Brasil, a região da Catalunha, lá que fica ali entre a Espanha e a França, predominantemente hoje fica no território espanhol, só que os catalães lá
eles nem se reconhecem como espanhóis e nem se reconhecem como franceses, né? O catalão ele é uma mistura dos dois idiomas, então tem as peculiaridades lá, né? E aqui no Brasil, né, tem essa ideia, existem movimentos no Brasil chamado Sul é o meu país, que defendem um plebiscito para a separação do Sul, né, para fazer do Sul do país um estado independente, um país independente do Brasil, né? Eles têm essa ideia até hoje, tá? E aí, diante disso, vamos só responder essas duas questões, que inclusive uma aí é um debate para a gente conversar sobre o tema, certo? Então, lê aí, deixa eu ver aqui, Lívia, esse primeiro parágrafo, por favor, página 681, onde tem o texto, né? As diferenças e semelhanças entre o separatismo do sul do Brasil e o da Catalunha. Lívia? Será que ela caiu? Não estava falando até agora. Patrick, tu pode ler o primeiro parágrafo lá? Posso sim. Vai lá. Enquanto o governo espanhol tenta suprimir a insurgência da Catalunha, no Brasil, um grupo de separatistas se mobiliza para fazer um plebiscito pela independência do Sul nas eleições de 2018. O que esses grupos, em contextos são distintos, podem ter em comum? Amanda, lê o segundo parágrafo aí, por favor. A participação modesta do separatismo sulista é considerada uma das principais diferenças entre os dois movimentos, segundo especialistas. Ana Beatriz, o terceiro. Arthur, o terceiro. Tá. Bruna, pode ser? Pode. Não consigo ver um movimento sério com menos de 2% dos eleitores participando Não. Participando na Catalunha. Foi 43%, diz Luiz Augusto Farinati. Meu Deus. Professor de História da Universidade Federal de Santa Maria. UFM... Não. Esquece. Especializado em fronteira sul do Brasil. Aniele. 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 Deixa eu ler esse finalzinho. Não vejo esse sentimento separatista difundido, sério, engajado no Sul como na Catalunha, que vem há muito tempo e foi alimentado pelo regime franquista e agora estourou. Aqui a reativação do separatismo é um reflexo de movimentos mundiais, mas é um pálido reflexo. Explica. O movimento do sul do Brasil ainda é muito fraco, quase simbólico e anedótico. Anedótico significa uma piada, tá?
com a participação de 300 e pouco mil sulistas em uma população estimada em 30 milhões. Tem muito pouco impacto, diz Paulo Velasco, professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Celso Deucher, um dos fundadores do Sul, Meu País, defende a validade do plebiscito e diz que a menor participação em relação a 2016 se deve ao fato de que, neste ano, foi pedido que os participantes assinassem um projeto de lei de iniciativa popular para propor um plebiscito consultivo junto às eleições de 2018 sobre o tema Independência do Sul. Então, primeiro diz, a unidade territorial e política do Brasil sempre foi uma questão complexa e delicada. No período regencial, por exemplo, alguns movimentos separatistas buscaram a sua independência. Indique um dos movimentos separatistas do período regencial e explique suas motivações e o contexto político no qual se inseria. E, a seguir, estabelecer uma comparação com o movimento separatista do sul do país atualmente. Então, a grande questão, certo, é que é o seguinte, no caso brasileiro, existe uma baixa adesão popular ao movimento, fazendo com... Oi. Ele está pedindo para o senhor aceitar ela de Aceitei. novo. Que ela... Valeu, Patrick. Acabei de aceitar. Fazendo com que não exista uma pressão pela real separação dessa região do país. Certo? Então, é basicamente isso aí, essa resposta na primeira. A segunda diz: promova um debate com seus colegas acerca da separação do Sul em relação ao resto do país. E aí é a hora que eu quero ouvir vocês. Pode falar, viu, Stephanie, Maria Eduarda, Rebeca. Fiquem à vontade. O que é que vocês acham desse movimento? Não sei se alguém aqui já foi no sul do Brasil. Por que vocês acham que esses movimentos acontecem? Por que isso lá é tão forte? Zac, eu sei que você está sem microfone, mas pode digitar. Podem ficar à vontade para a gente falar rapidinho sobre esse movimento. Caio, Eduardo, Isadora. Sul é o meu país, de separação do Sul do resto do Brasil. Enquanto isso, deixa eu fazer a chamada. Amanda. Oi. Ana Beatriz. Professor, uma pergunta. Pergunte. Sua aula de semana passada não foi colocada no YouTube, não. E eu não assisti, eu tô Foi. muito preocupada. Foi. Tá lá. Tá? Tá. E Eu por que eu coloquei não vi? sexta-feira. A de hoje vai ser gravada? Já Ou tá vai sendo ser colocada gravado. quando? Vai, sim. Vai ser colocada quando? Vou tentar colocar no máximo amanhã. Pronto. Ana Mércia, Ana O Clara. senhor avisa no grupo? Sim. Certo. Arthur. O senhor tá fazendo a chamada, é? Sim. Tô aqui, viu? Não cheguei no seu nome, não. Calma. Relaxa. Bruna. Oi. Caio. Eduardo.
Stephanie, Ilmar, Isadora, Carol, Lívia Maria, Lívia Raquel, Que Maria Eduarda, Pablito, Patrick, Saudação. valeu, Rália,